E aí, galera, estamos chegando com mais um podcast do Pier. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é a redução, ou melhor, o estado mínimo. Vou me posicionar a respeito de alguns temas que aconteceram essa semana, tanto em Brasília quanto em São Paulo e também na cidade de Curitiba. Então, para quem me conhece sabe que eu sempre avalio o estado em uma condição mínima, ou pelo menos média, se é que no Brasil a gente teria condições de fazer esse estado mínimo realmente. A gente já debateu isso algumas vezes aqui no nosso podcast, aliás, pelo menos mais uma vez, essa seria a segunda vez que nós vamos falar sobre isso. Então, assim, eu queria começar falando por que eu fui contra a burocratização e a regulamentação dos patinetes em São Paulo. Começar com esse tema para depois fazer um gancho e vocês entenderem o que eu vi de errado dessa vez do governo Bolsonaro em Brasília. Eu particularmente entendo de que se nós temos uma empresa que é capaz de dar um serviço para a população dentro do que facilite o cotidiano das pessoas, como é o uso das bikes e dos patinetes, ou seja, nas grandes capitais, principalmente nos grandes centros, onde o transporte público é complexo, onde os carros estão, o trânsito está caótico, excesso de carros, enfim, o mecanismo do patinete e das bicicletas facilita com que as pessoas possam se locomover, trazendo também esse conceito tão moderno que é o conceito de sustentabilidade, que não é só um conceito, uma palavra bonitinha. Eu acho que quando você coloca ele na prática, ele facilita muito mais. Então, na realidade, quando eu vi que São Paulo não regulamentou os patinetes, ela burocratizou o uso dos patinetes, fazendo com que as pessoas tenham que se comportar de uma maneira tal, a ponto do Estado ter que definir como esses patinetes devem ser utilizados na cidade de São Paulo. Uso de capacete, pediram para que os patinetes fossem utilizados só em alguns lugares, enfim, uma série de regulamentações que eu particularmente sou contrário. Eu entendo que nós podemos dizer, por exemplo, de que os patinetes podem ser usados apenas nas ruas e nas ciclovias, ok. Agora, quando você começa a burocratizar todo esse sistema, daqui a pouco nós vamos ter que pagar IPVA para utilizar o patinete. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente quer. Tudo que São Paulo fez é o que as pessoas não querem mais do Estado. Não querem mais a ineficiência, não querem mais a burocratização, não querem mais que o Estado atrapalhe a vida das pessoas. Se ele não ajuda, pelo menos que não atrapalhe mais. Curitiba vai regulamentar. Nós estamos já nesse processo de regulamentação, mas vai ser muito mais, logicamente, flexível do que foi em São Paulo. Até o prefeito Rafael Greco conversou conosco e não tem intenção alguma de complicar o uso dos patinetes na cidade de Curitiba, muito pelo contrário, incentivar o uso deles e também das bicicletas. E aí eu faço o gancho para chegar do que nós vimos na semana em Brasília, que é a lei, pelo menos que o presidente Bolsonaro está propondo, vamos dizer assim, uma lei burra de trânsito, né? Eu particularmente, todo mundo sabe, eu apoio as privatizações, eu sou um cara absolutamente a favor da reforma da Previdência, eu entendo que se não houver essa reforma o país vai quebrar e vai quebrar feio. Sou uma pessoa que vê o Estado dessa forma mais enxuta. Agora, com todo respeito, nessa o presidente Bolsonaro deu uma grande mancada, principalmente porque depois que foi instaurada a obrigatoriedade dos usos das cadeirinhas, nós tivemos uma redução de mortes de crianças no trânsito de 85%. Quer dizer, não é um número qualquer. Nós precisamos levar o trânsito a sério. Quando o presidente manda uma mensagem para as pessoas dizendo que agora não precisa mais de cadeirinha atrás, que agora os pontos vão aumentar de 20 para 40 para perder a carteira, quando ele diz que vai tirar os radares, é evidente que ele está dando uma mensagem para a sociedade, principalmente aos infratores que continuem cometendo esses excessos no trânsito, que vai gerar, na minha modesta opinião, um problema muito sério para o Brasil. Vai aumentar sem dúvida nenhuma o número de mortes, o número de acidentes, e é uma coisa que eu particularmente, que já fui vítima de trânsito, assim, repugno de todas as formas. Eu espero que o Congresso se posicione contra
esse projeto absurdo do presidente Bolsonaro. Repito e insisto que acho que existem medidas em Brasília do presidente que são corretas, principalmente batendo na tecla da Previdência, mas nesse caso do trânsito eu sou radicalmente contra, entendo que isso vai beneficiar apenas os motoristas infratores. Gente, hoje era isso, um podcast rápido, dinâmico, como você está acostumado a ver. Acompanhe as nossas redes sociais. Se alguém quiser dar alguma sugestão para o nosso próximo podcast, mande lá no Instagram, no Pier_P. Temos também o nosso Twitter, que é o Pier_P, também o nosso Facebook. Você acompanha, curta a nossa página lá. Valeu, galera, um grande abraço a todos, até a próxima.